by the way. Because I'm happy. Come along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Come along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Come along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Come along if you feel like that's what de outubro, nós vamos Rádio DJ, porque a festa no seu fim de semana vai começar. Almenice. 240. De comunicação em Ribeirão. De moda feminina, com preço justo e qualidade. Zeca Pagodinho tá na Clube. Tá na Clube, tá legal. Atenção, muita atenção! Tome sempre com você. Neste mês Pra toda hora, não botava empecilho em nada, bicho. Tava ali. Ixi, só olhando pra ele, né? Eu lá. Vaga terça-feira, 2 vagas para você. Até Santander, pela Rotativa da Terra, pela São Joaquim. Agora com estacionamento. Mas se ela quiser me amar, tem que vir morar aqui nessa tapera. Ela não vai querer morar no mato, sentir o cheiro do vai implicar com a viola. 5.000, Dom Pedro 109. Mega Feirão SS Veículos. Saia de carro novo e tanque cheio. Neste fim de semana, até domingo à 1 da tarde. Avenida São Carlos, esquina com Marechal. Voltando à sintonia automática. Voltando à sintonia manual. Voltando na automática. Nessa posição, os botões de sintonia manual não atuam. Muito longe buscá-la,
Vejamos o destino. Bom, aqui nós temos a caixinha, onde está o circuito de sintonia. O circuito é meramente um divisor resistivo que gera uma tensão contínua variável através de dois potenciômetros, um para a sintonia grossa e um para a sintonia fina. Da esquerda é a sintonia mais grossa e do centro a sintonia fina. São dois divisores resistivos em cascata, com alguns capacitores aí de desacoplamento e também diodo e capacitores para fazer com que o nível de tensão gerado esteja dentro das especificações do circuito integrado que faz a sintonia automática do receiver. Esse aqui é um Sansui 3900. É um receiver que é notório por ter apenas a sintonia automática. Ele tem dois botões aqui para fazer a sintonia. Um para você solicitar a sintonia da próxima estação frequência acima e o outro botão para fazer solicitação de sintonia da próxima estação frequência abaixo. Então, para você procurar uma estação, você aperta um desses dois botões em direção à frequência da estação que você deseja. E é um receiver que tem notórias questões relacionadas à sintonia, exatamente sobre isso, porque nem sempre ele trava na estação que você está querendo, principalmente se o sinal não é muito forte. Às vezes ele passa pela estação e você precisa solicitar de novo no botão aqui para ele, numa nova tentativa, travar em cima da frequência. Então, veja aqui que tem um LED locked, que significa que ele travou assim, na frequência da estação. Esse outro LED aqui é para indicar que eu estou usando um multiplex estéreo, tá? E ele também muda um pouquinho a sensibilidade. Esse receiver eu adquiri ele mais como uma curiosidade para verificar como que era o funcionamento dele, porque ele é um dos primeiros receivers lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, e ele é notório por ser também um dos primeiros que adotou uma abordagem híbrida, digital e analógica. É um circuito digital para fazer o controle da sintonia, mas o que você está vendo aqui, isso aqui não é um PLL, tá? Não é um gerador de frequências. O que a gente tem aqui atrás é um circuito integrado, que é basicamente um frequencímetro básico, tá? Ele indica a frequência que está sendo feita, que está sendo sintonizada, tá? Ele adiciona do VFO local, do circuito oscilador local, uma constante para indicar qual é a frequência da estação sendo sintonizada. E ele tem alguns trimpotes aqui para você ajustar com precisão qual é a frequência que ele está mostrando. Então dá para ver que ele não é assim um contador também muito preciso, tá? Ele é mais um dial digital do que um frequencímetro, tá? É muito bacana, tá? Um display fluorescente aqui é muito bonito. Mas é uma das primeiras tentativas da empresa e da Sansui de criar um equipamento que tivesse tecnologia digital. O circuito integrado que faz a sintonia, ele fica nessa plaquinha auxiliar aqui, é um 7207. E o que ele faz basicamente, ele tem um contador digital, um ladder resistivo para gerar um nível de tensão corrente contínua, que controla, né, que dirige varicaps nos osciladores locais. Então, para procurar uma estação, o que o circuito faz? Ele começa a fazer contagem acima ou abaixo, vai produzindo um nível de tensão que cresce ou decresce e vai, portanto, variando a frequência sintonizada acima ou abaixo. Para determinar a presença de um sinal, para fazer a sintonia, ele tem um detetor de curva S, dois circuitos, na verdade, um para o FM e um para o AM. Nesse caso aqui, o circuito detetor de curva S do AM ele não está muito bom, tá? Por alguma razão ele não está simétrico, já tentei aqui várias trocas de componentes aqui, mas parece que o problema provavelmente está em alguma das bobinas de um transformador que tem ali, que faz o circuito de detecção da curva S, na verdade a geração da curva S, quando ele passa por uma estação, né, pelo sinal de uma estação.
mais ou menos ele está funcionando, tá? Ele consegue travar em algumas estações, em outras não, tá? E um outro problema é a questão de que ele só funciona para fazer sintonia no modo automático. E se você quer fazer ele ficar sintonizado numa frequência em particular, por alguma razão, então, por exemplo, você vai fazer um experimento e você quer usar esse equipamento como o seu receptor para fazer a recepção do sinal ou na faixa de FM ou AM de uma determinada frequência particular, você não tem como sintonizar, porque ele só sintoniza em estações que estão presentes, com o sinal presentes na antena. Se a estação está com o sinal na antena, se ele passar pela frequência, ele detecta e trava naquela frequência. Mas não tem como você sintonizar manualmente uma frequência aqui. Essa é uma das características notórias dessa tecnologia. Foi uma das primeiras tentativas, né? Isso não é que é uma falha de projeto. Acho que eles estavam experimentando naquela época o uso de tecnologias digitais em equipamentos analógicos, né? Hi-Fi, tá? E foi como eles conseguiram fazer naquela época com os componentes disponíveis no mercado, né? Os componentes que eles usaram aqui, esse circuito integrado 7207, até onde eu pude perceber, foi um projeto da Sanyo, e ele foi incorporado nesse equipamento aqui pela Sansui. Bom, uma coisa que eu notei após fazer vários estudos do circuito desse equipamento e dos circuitos integrados, principalmente do circuito de sintonia digital, foi que o circuito integrado, o 7207, ele tem um pino que determina se você quer fazer o equipamento operar em modo de sintonia manual ou automática. O que para mim foi uma surpresa, eu não conhecia esse aspecto. Esse pino, se você coloca um sinal baixo, você determina que o equipamento deve funcionar com sintonia manual. E se você coloca um sinal alto, né, um nível alto, lógico, ele trabalha em sintonia automática. E eu fiz um teste aqui, eu cortei a trilha do circuito impresso aqui que fazia a ligação daquele pino para colocar o sinal para sintonia, indicando que eu queria sintonia manual, e eu achei que fazendo isso eu poderia fazer a sintonia aqui pelos botões, mas na verdade não foi isso que aconteceu. O oscilador local ficou travado, parado na frequência mais baixa que ele tinha, tanto em AM quanto FM. Aí, mais lidas no manual, eu entendi que tinha um segundo pino, que não é utilizado no equipamento, que permite que você faça, quando ele está no modo manual, você pode fazer a sintonia através de um nível DC num determinado pino aqui do circuito integrado, que é o pino 16. Bom, aí fiz alguns ensaios aqui para determinar quais eram as tensões que esse pino deveria ter para fazer a sintonia. Eu cheguei a alguns valores, né? A tensão tem que estar mais ou menos entre 0,7 e a tensão de alimentação do circuito integrado, que é 10 volts. Variando a tensão nesse pino entre esses valores, você passa por toda a faixa de frequências que o equipamento é capaz de sintonizar. Na verdade, internamente ele faz a contagem do seu contador interno entre o valor mínimo e o valor máximo. Até onde eu entendi, é um contador de 10 bits, portanto tem 1024 níveis distintos, né, discretos, e fazendo com que o sinal naquele pino varie entre 0,7 e a tensão de alimentação, o contador interno ele passa por todos esses valores binários, e portanto o ladder gera uma tensão contínua, tal como ele faria na sintonia automática, para sintonizar o VFO local. Após ter determinado esses valores, eu fiz um circuitinho resistivo para fazer a alimentação daquele pino quando em modo de sintonia manual. E o resultado foi essa caixinha aqui. Aí dentro tem 2 potenciômetros, um de 50K para sintonia fina e um de 10 kΩ para fazer a sintonia grossa. O de sintonia grossa ele gera uma tensão base e o sintonia fina gera uma variação acima dessa tensão base. O de sintonia fina ele faz uma variação de 0,7 volts entre a tensão base e a partir da tensão base, a tensão base mais 0,7 volts, até mais 0,7 volts, porque eu coloquei um diodo em paralelo com o potenciômetro. Bom, depois eu passo o circuito aí para vocês verem. Tá? E aqui está a conexão que eu fiz aqui, uma conexão de ensaio também, é um teste, tá? Fazendo a ligação do pino de controle, de tensão que faz ele variar a frequência sintonizada e o pino que também determina se eu quero sintonia automática ou manual. A seleção da sintonia automática ou manual está controlada por essa chavinha aqui, tá? E portanto eu vou deixar esse equipamento funcionando aqui a priori, após eu fechar ele, com essa caixinha acoplada a ele,
e permitindo que eu possa fazer uso dele como um equipamento de bancada para alguma situação específica. Se eu quiser usar o equipamento para fazer algum teste, eu passo ele para modo de sintonia manual, sintonizo a frequência que eu necessito aqui. Aqui no painel eu seleciono se eu quero faixa de AM ou FM, sensibilidade, estéreo ou mono, tá? Que nesse equipamento aqui o controle de sensibilidade e seleção de estéreo mono que é num único botão, tá? É uma crítica que o pessoal da época fazia esse equipamento da Sansui, que parece que a Sansui resolveu meio que simplificar muito as coisas nesse equipamento aqui. Um dos aspectos que eu notei, inclusive, foi que esse equipamento aqui, deixa eu aumentar a luz aqui, é que, ao contrário dos equipamentos tradicionais da Sansui, tá? Vocês podem dar uma olhada aí, ele é notório por também não usar conectores entre as placas. As placas, elas são, de um certo modo, na maioria das situações aqui, conectadas através de flat ou fio simples, cabinhos soldados entre as placas. Raras exceções, né? A gente tem um conector ali, tá? Mas basicamente não há conectores entre as placas, tá? Uso de wire wrap, tá? Isso é um problema também se você precisa tirar a placa, porque depois que você desfaz o wire wrap, ou você tem a ferramenta para refazer, o que normalmente não é simples, porque normalmente é fio rígido e você vai refazer o wire wrap e o fio quebra, porque ele já foi estressado ao ponto suficiente na primeira vez que ele foi conectado. Mas enfim, é um equipamento aqui que eu gostei de trabalhar com ele, tá? Ele já tem basicamente é um equipamento que já tem uns 40 anos, mas é exatamente equipamentos dessa época que eu gosto bastante de trabalhar, porque foi com essa tecnologia que eu aprendi a trabalhar com eletrônica. Tá? Então tem muita coisa para mim aqui que é familiar. Vocês notaram também aqui que estão faltando algumas coisas na placa de áudio aqui, é porque eu estou trocando os transistores de saída. Não porque eles estavam com defeito, mas alguém que fez manutenção nesse equipamento aqui trocou os transistores por transistores que não eram os transistores devidos, não eram os transistores que estavam originalmente no local que foram especificados pela Sansui. Então haviam 4 diferentes tipos de transistores aqui, eu vou trocá-los, eu já adquiri os transistores originais, tá? Vou tentar deixar ele o mais original possível, com exceção, é claro, de que eu estou adicionando aqui um dispositivo que não é original do equipamento, tá? Mas é por uma razão simples, tá? Eu não vou mexer com a originalidade do aparelho, e a qualquer momento, se eu precisar, eu posso desconectar esse equipamento aqui e faço ele voltar a ser tal como ele era originalmente. Alguns capacitores aqui no lado das trilhas da placa, a razão é porque eu descobri que tinha alguns capacitores bipolares aqui que estavam não muito bons, eles estavam apresentando uma pequena fuga, muito pequena, mas já era detectável, tá? E eram os capacitores de entrada dos amplificadores, tá? É um amplificador servo DC, com uma impedância de entrada relativamente alta. Provavelmente eu vou manter esses capacitores de poliéster aqui, por serem capacitores muito confiáveis e que não vão apresentar problemas de fuga no futuro. E tem mais algumas coisinhas aqui, alguns desses resistores que vocês estão olhando aí, não foi eu que coloquei, surpreendentemente eles vieram de fábrica, tá? Capacitor também. Alguma coisa aqui é porque eu estou fazendo ainda alguns ensaios aqui com o detetor de curva S do circuito de AM, para ver se eu faço ele operar com o máximo de originalidade com o circuito original, tá? O circuito não está mexido, mas por alguma razão, como eu já mencionei aí, alguma coisa não está mais com as características originais, algum componente aí derivou a sua característica, não sei dizer, possivelmente aí um indutor, e isso é muito complicado, porque esse indutor aí, pelo que eu pude perceber, é um indutor muito particular daquele circuitinho detetor de curva S, tá? É um transformadorzinho, tá? Eu vou tentar manter ele e fazer umas correções dos níveis de AC ali, que basicamente trabalha ali com frequência do FI, para manter o circuito o mais original possível e funcional, tá? Eu consegui, na medida do possível, fazer ele funcionar relativamente bem, tá? Mas não com uma precisão que provavelmente o equipamento tinha na época em que ele era novo, tá? Mas enfim, né, equipamento antigo é um problema mesmo, assim. Eu gosto do desafio de tentar fazer o equipamento voltar a ser como ele era, tá?
mas nem sempre isso é possível, né? Algumas coisas, elas não são mais recuperáveis às vezes, ou fica muito difícil, ou muito complicado, às vezes muito caro você fazer um reparo, porque você vai tomar tempo demais, a gente não tem tempo para ficar tentando recuperar uma única coisa, né? A gente tem vários projetos em andamento, tá? Então é isso aí, gente. Obrigado por terem assistido aqui. É o equipamento, o vídeo do Sansui 3900Z. Obrigado. Tchau, tchau.